E aí, aqui é o Node, imagine só. Nas ruas de Los Angeles, duas aeromoças, Jenny e Paula, estão atrasadas para o próximo voo e se arrumam dentro do táxi. Ao chegarem no aeroporto, elas se apressam em preparar o avião e encontram um piloto que não está se sentindo muito bem. O sujeito parece estar com uma forte gripe e acredita ter pego com seu cachorro, pois todos os cães da rua estavam agindo de maneira estranha. Minutos depois, o comandante vai inspecionar o avião e avisa ao piloto para tomar cuidado, pois uma tempestade se aproxima. Com tudo pronto, Jenny começa a chamar os passageiros, com o primeiro deles sendo George, um adolescente rebelde e mal-humorado. Em seguida, um doutor entra junto de sua esposa, além de um sujeito alto chamado Ralph e o professor de jardim de infância Henry. Ele está trazendo um grupo de hamsters em uma gaiola e tenta colocar no bagageiro, porém não há espaço suficiente. Ralph aparece para ajudar e tenta colocar a gaiola no compartimento de trás, mas não consegue e ainda é mordido por um dos hamsters. O jeito é colocá-los no porão e Jenny acalma o professor, dizendo que ele é pressurizado e os animais estarão a salvo. Por fim, todos os passageiros entram no avião, com mais alguns deles parecendo estarem com uma forte gripe, e o avião decola, seguindo em direção a Kansas City. Com o aviso do cinto de segurança liberado, os passageiros ficam à vontade para usar os aparelhos autorizados no voo. Jenny aproveita a chance para tentar se aproximar de George, a quem ela vai ficar responsável durante toda a viagem. Mesmo distraído com seu videogame, o garoto fala que costuma viajar sozinho de avião desde o divórcio dos seus pais. Os dois seguem conversando até que a aeromoça vê um dos passageiros, Niall, falando ao celular, mesmo sabendo que é proibido. Jenny o manda desligar o telefone, mas quando o sujeito se recusa, Henry o toma à força e avisa ao sujeito que ele deve seguir as regras. Uma briga entre os dois está prestes a começar, porém a aeromoça interrompe, dizendo que se Niall continuar usando o celular, ele será preso ao chegar no aeroporto. Assim que os ânimos se acalmam, Henry pede desculpas pela atitude e que não queria atrapalhar o trabalho de Jenny. A jovem aceita as desculpas e simpatiza com o passageiro, que demonstra sentir o mesmo e diz que sua viagem é para terminar o doutorado. O voo segue e a gripe de um dos pilotos continua a piorar, com o comandante perguntando se ele está bem. Além do piloto, Ralph chama pela aeromoça e pede um pouco de água, dizendo que também está se sentindo mal. As duas preparam as bebidas para levar aos passageiros e no caminho Jenny vê Henry assistindo o noticiário. Eles informam sobre um grupo de apartamentos que foi isolado em Los Angeles devido à contenção de uma nova espécie do vírus da raiva. Após retornar da cabine, Jenny vê que mesmo com a água, Ralph está estranho e vai ver se ele precisa de ajuda. De repente, o sujeito vira o rosto com a boca cheia de saliva e ele coloca tudo pra fora, acertando a roupa da aeromoça. Ela rapidamente chama a Paula para ajudá-la, mas o sujeito insiste que precisa sair e manda pousar o avião. Enquanto sua amiga cuida de tudo, Jenny vai se limpar, porém ao voltar ao corredor, Ralph sai correndo em sua direção e a empurra no chão. Em seguida, o sujeito começa a bater com força na cabine, exigindo que os pilotos pousem o avião. Henry e os outros passageiros, incluindo George, tentam controlar Ralph, mas a doença parece ter aumentado sua força e ele os empurra com facilidade. O comandante envia um sinal de emergência, informando tudo para a base, que pergunta quais os sintomas do passageiro. Através de uma abertura na porta, o piloto informa tudo e os membros da base temem que seja a mesma doença do isolamento em Los Angeles. Ao mesmo tempo, todos os passageiros se reúnem para imobilizar Ralph e Jenny se apressa em pegar as algemas no armário. Depois de muito esforço, Henry consegue deixá-lo inconsciente com um chute na cabeça e as aeromoças prendem os braços do passageiro atrás das costas. Com a confusão resolvida, o comandante pergunta o nome do sujeito e informa a base. Nesse meio tempo, Shayla, uma das passageiras, revela ser estudante de medicina e ajuda Jenny a checar todos para ver se estão bem. Eis que o comandante manda um comunicado avisando a todos para se sentarem e colocarem os cintos. A base exige que o avião deve voltar ao solo e os pilotos são obrigados a fazer um pouso de emergência. Jenny se apressa em ensinar a todos como fazer a posição de segurança durante
durante a turbulência, mas ainda falta colocar Ralph em um dos assentos. Com a ajuda de Paula, as duas o colocam na cadeira da frente, porém precisam do extensor de cinto para deixá-lo em segurança. Assim que o pega, Paula está quase terminando de prendê-lo, porém a turbulência faz cair em cima de Ralph. Nesse momento o sujeito acorda com os olhos avermelhados e dá uma mordida por cima da máscara de Paula, a deixando ferida. A aeromoça grita de dor e no mesmo instante, Henry salta em cima de Ralph, cobrindo o rosto dele com seu terno. Em seguida, ele e Preston, outro passageiro, o empurram até o banheiro e fazem força contra a porta para não o deixar sair. Minutos depois, o avião enfim pousa na pista, porém o comandante avisa que eles não podem se aproximar dos portões. Para piorar, Paula está com um grave ferimento na boca e Shayla tenta estancar o sangramento com toalhas, além de utilizar um sedativo para controlar a dor. A situação fica cada vez mais crítica e mesmo desobedecendo as ordens, o comandante leva o avião até o portão 87. Chegando lá, um agente de rampa chamado Ed vê o avião e aciona a ponte para os passageiros saírem, porém a porta no fim do corredor está trancada. O sujeito avisa a equipe, mas ninguém responde, então ele encontra uma saída de uso exclusivo dos funcionários. Todos seguem por lá, menos Jenny, que vai ver como os pilotos estão, porém eles avisam que vão manter Ralph preso enquanto esperam por ajuda. Ela então acompanha os outros passageiros que seguem com Ed pela área de carga. Eles continuam o percurso até a porta que leva ao terminal principal, mas novamente as portas estão trancadas eletronicamente e não há como sair. Pouco depois, sons de sirene são ouvidos e ao olharem pela janela, todos veem o local cercado por ambulâncias, viaturas policiais e camburões da SWAT. Além disso, um helicóptero também aparece e um agente avisa que nenhum dos passageiros deve sair. A partir desse momento, todos dentro do compartimento de carga estão em isolamento e o local inteiro é fechado pelas autoridades. Os passageiros entram em pânico e começam a cobrar explicações a Jenny, que não sabe o que fazer. Por fim, Shayla tenta acalmar a todos e diz a Jenny que precisa do seu kit médico, do contrário, Paula não irá resistir ao sangramento. A aeromoça então pede ajuda de Ed para voltar ao avião e de início ele se recusa, pois tem uma filha pequena e não quer se contaminar, mas acaba aceitando. Henry, Niall e Preston decidem ir junto para ajudar e Jenny pede a George que cuide dos passageiros enquanto isso. O grupo segue pelo caminho de volta, mas quando as luzes apagam, Ed usa sua lanterna de emergência para guiá-los. Após passarem pela ponte, eles encontram um avião, mas nem o piloto ou o comandante estão lá. Jenny tenta ver se o passageiro infectado ainda está no banheiro, porém encontra o local repleto de sangue e não há sinal de Ralph. O grupo então procura por mais lanternas e encontra um doutor sozinho e sem ferimentos. Mesmo sem poder falar, ele faz gestos que mostram as algemas de Ralph arrebentadas no chão, e o grupo se apressa em pegar o kit médico e tirar o doutor dali. Ed usa uma faca para abrir um compartimento no corredor, que leva até o porão da nave. Todos entram pela passagem à procura de suas bagagens, exceto Preston, que vai atrás do seu laptop e fica cuidando do doutor até eles voltarem. Dentro do porão, Niall encontra sua mala e tira de dentro dela uma pistola com um pente de munição. Jenny segue à procura da mochila de Shayla, mas ao invés dela, encontra a gaiola de Henry aberta, indicando que os hamsters fugiram. Finalmente, Jenny encontra a mochila e chama todos para irem embora, porém um dos hamsters desaparecidos tenta atacar Ed. O sujeito consegue se defender usando um taco de golfe, só que ao invés de um hamster, ele tem certeza que viu um enorme rato branco atacá-lo. Depois disso, todos seguem até a saída, com Jenny encontrando o laptop de Preston no chão e manchado de sangue. Ela usa a lanterna para vigiar o corredor e, ao longe, vê o piloto infectado e se escondendo atrás dos assentos. Jenny fica assustada com isso, mas atrás dela, escondido na escuridão, surge o comandante, que também foi infectado. Ele a puxa com força para cima, a arremessa em uma das cadeiras e tenta morder o seu pescoço. Henry mais uma vez tenta salvá-la, mas é empurrado pelo infectado, então Ed o ataca com um taco de golfe. Mesmo assim, o comandante é forte demais e está quase mordendo o ombro de Ed, até que Niall pega sua pistola e dispara no bicho demente, que cai sem vida
no chão. Felizmente ninguém foi mordido, e eles correm até a ponte, onde encontram o doutor caído e Preston inconsciente. Eles ajudam o doutor o colocando de volta na cadeira de rodas. No entanto, Preston foi mordido pelos zumbis, e não há mais nada a ser feito. O grupo segue em direção à saída dos funcionários, mas Jenny ouve alguém pedindo por socorro, e encontra a esposa do doutor. Ela pede por ajuda, porém logo revela estar infectada, e parte atrás da aeromoça, que corre de volta até a saída. A mulher zumbi tenta entrar a todo custo, mas eles conseguem empurrá-la de volta e trancar a porta. Ao voltarem ao compartimento de carga, Jenny entrega o kit médico a Shayla, que começa a tratar Paula, mas o ferimento dela é pior do que imaginava. Jenny fica desolada diante dessa situação, e George tenta acalmá-la, dizendo que recebeu uma ligação do pai dela em seu celular. Antes da ligação cair, ele pede para o garoto avisar a filha para sempre segurar o manche. A jovem reconhece essa frase como sendo um conselho de seu pai para se manter sempre firme diante de situações de crise. Essa frase motiva Jenny, que sendo a única responsável de voo, decide tomar a liderança. Ela então vai inspecionar os corredores do compartimento de carga e encontra um rastro de sangue no chão. Com Ralph ainda desaparecido e sendo o primeiro infectado, ela teme que o sujeito esteja solta e reúne todos os outros passageiros para discutir o que fazer. Chegando lá, ela encontra Niall, que devido aos disparos contra o comandante, teve um pouco de sangue dele espalhado em seu rosto. Sua esposa tenta limpar com um pano, mas seu marido parece estar doente e pede por uma garrafa de água. Pouco depois, Jenny chama a atenção de todos, porém nenhum dos passageiros lhe dá atenção. Mesmo assim, ela demonstra autoridade e diz que desse momento em diante todos irão aguardar o contato das autoridades e que a prioridade é evitar serem contaminados. Ela deduz que a infecção, muito parecida com um tipo de raiva, se espalha pela mordida, porém Shayla acredita que pode haver outras formas de contágio. Enquanto isso, um dos ratos infectados surge no local e é visto pelo doutor, que tenta avisar ao grupo. Infelizmente, o único que percebe isso é George, mas já é tarde demais e o rato salta em cima do doutor e morde sua cabeça. O garoto consegue empurrar o rato para longe, com Henry e Ed pegando um balde e prendendo o animal infectado dentro dele. Agora que o médico e possivelmente Paula estão infectados, o grupo é forçado a deixá-los presos em uma sala. Depois disso, eles tentam inspecionar o rato, e assim que Ed o pega, ele encontra uma etiqueta, indicando que aquele é um rato de laboratório. Ed ainda diz que é muito parecido com o rato que viu dentro do avião, e George lembra que foi Henry quem trouxe a gaiola com os ratos. O professor responde que eram apenas hamsters, mas o garoto diz ter criado alguns deles, e diferente de ratos, eles não possuem caudas longas. Henry continua a se defender, dizendo que os hamsters foram um presente do pai de um dos seus alunos. Jenny então o chama para conversar a sós e o interroga sobre se o que George diz é verdade. Henry nega e fala que se fossem mesmo ratos, ele nunca teria passado com a bagagem, pois o sistema de segurança do aeroporto não permitiria. Ela aceita a justificativa e o professor tenta acalmá-la, porém atrás dele surge Ralph, ainda mais infectado e agressivo que antes. Ele empurra Henry e agarra Jenny para mordê-la, mas por sorte Ed chega no local e amarra um cabo no pescoço do zumbi. Com a ajuda de Henry, ele pressiona Ralph contra um dos alicerces e puxa o cabo com toda a força até que a criatura fica sem respirar. Apesar desse confronto, ninguém foi infectado e Ed recebe um chamado pelo comunicador, avisando que o laboratório CDC irá entrar no local. Os passageiros então se reúnem em frente ao portão e veem vários agentes entrando armados e com roupas de proteção. Eles mandam todos se acalmarem e diz que tudo será explicado, desde que todos obedeçam ao protocolo de segurança. Os passageiros ficam nervosos, mas o agente avisa que eles irão receber uma medicação, estando infectados ou não. Alguns deles se recusam, incluindo Niall, que começa a agir de maneira estranha, indicando que ele também foi infectado. Ainda assim, a primeira a se oferecer é a senhora Louise, que está junto
junto com seu gato de estimação. Os agentes começam a usar a medicação em Paula e no doutor e os tiram de dentro da sala. Em seguida eles começam a interrogar a senhora Louise, mas para o azar dela o seu gato também estava infectado e a morde no pescoço, fugindo logo em seguida. Um dos agentes tenta eliminá-lo com sua arma e não percebe quando o doutor, agora como um infectado, se levanta da cadeira e o ataca. O velho consegue dar uma mordida em seu pescoço e é atingido pelos outros agentes, caindo sem vida no chão. Com isso, os agentes decidem ir embora dali e um dos passageiros tenta fugir, mesmo contra a vontade de sua namorada. No entanto, assim que sai pela porta, ele é eliminado por vários tiros disparados pelos policiais. No meio da confusão, um dos agentes leva um disparo na perna e é forçado a voltar até o compartimento de carga. Segundos depois, os passageiros ouvem os sons dos infectados e correm para se esconder dentro de um dos containers de carga, restando apenas Niall e sua esposa entrarem. Vendo que seu marido está infectado, ela se recusa a entrar, apenas para ser atacada por ele e se tornar mais uma vítima. Após isso, o resto do grupo se tranca dentro do container e começa a interrogar o agente sobre o que está havendo. Ele diz que essa infecção veio dos mesmos prédios em isolamento na cidade de Los Angeles. Foi descoberto que no porão de um dos apartamentos, alguém criou um culto secreto conhecido como Fim dos Tempos, e nele foi desenvolvida uma poderosa arma na forma de um vírus. Ao descobrirem isso, um laboratório secreto tentou desenvolver uma cura, mas não conseguiram. Isso significa que a única maneira de conter o contágio é pelo isolamento por tempo indeterminado, logo nenhum dos passageiros poderá sair. Após revelar tudo isso, o agente toma a arma de Henry e dispara contra ele mesmo. Agora já não há mais esperança para os passageiros, até que Ed lembra de um túnel secreto no local em que seria feito um novo terminal. O grupo decide seguir esse caminho, mas no teto do container, o piloto infectado aparece e puxa o braço de Ed. Henry tenta atirar, no entanto a pistola está sem munição. Então Ed manda George apertar o botão verde, acionando o elevador do container e esmagando o piloto contra o teto. Após isso, o grupo segue pelos corredores até chegar no escritório, mas no caminho eles não encontram Henry. Junto a isso, uma das passageiras é capturada por outro infectado, forçando o grupo a se apressar. No caminho eles se deparam com Paula, já como uma zumbi, e Jenny decide enfrentá-la sozinha. Usando uma enorme chave inglesa, ela golpeia sua antiga amiga e a empurra da ponte, com Paula perdendo a vida devido à queda. Depois disso, eles chegam ao escritório e procuram no mapa a localização do Terminal F. Enquanto isso, George havia pego a maleta de Henry escondido e ao procurar dentro dela encontrou vários arquivos e notícias sobre a infecção do vírus. Por fim, Ed encontra o mapa mostrando onde fica o Terminal F e já sabe como chegar lá. Entretanto, todos são cercados pelos infectados na sala, mas eis que Henry aparece com a pistola carregada e dá fim em todos eles facilmente. Ao descer para o escritório, Ed percebe que Henry foi mordido e logo se tornará um infectado também. No entanto, George mostra que dentro da maleta ele encontrou a prova de que Henry foi um dos criadores do vírus e escondia um estojo com uma dose do antídoto. É então revelado que Henry fazia parte do culto e levou os ratos infectados para espalhar o vírus em todo o mundo. Sua ideia é acabar de vez com a humanidade, que continua a destruir o planeta e consumir os seus recursos de maneira descontrolada. Após contar todo o seu plano, Henry aponta a arma para George e ameaça atirar em Jenny se ele não lhe entregar o antídoto. Ed tenta enfrentar o sujeito, mas Henry atira contra ele, que cai sem vida no chão. Em seguida, ele manda George, Jenny e Shyla encostarem na parede, enquanto ele coloca um colírio em seu olho. Logo depois, o sujeito retira uma amostra do seu sangue no local do ferimento, mistura com o antídoto e o coloca diretamente embaixo do olho. Por fim, ele foge levando George junto e Jenny tenta impedi-lo, mas Henry a golpeia com a arma. Apesar do golpe, ela ainda está disposta a resgatar o garoto, porém Shyla
Shayla pede para ela esperar e sai à procura de George. Assim que se recupera do golpe, Jenny a segue, até que se depara com Preston, que corre atrás dela. Ela foge o mais rápido possível pelas esteiras do setor de carga, porém Preston é mais rápido e a agarra pelo pé. Jenny revida com um chute e atrai o infectado até o final da esteira, que leva para um buraco. Preston acaba se pendurando na beira e Jenny o esmaga usando a tampa de ferro da esteira. Depois de se livrar do sujeito, ela segue por um túnel e encontra mais uma passageira infectada, que começa a farejar o seu cheiro. Jenny se esconde de volta no túnel e encontra Shayla, que pegou um óculos de visão noturna deixado pelo agente da CDC. Ela o entrega a Jenny junto com a chave inglesa e revela que infelizmente também foi mordida. Sabendo que se tornará uma zumbi, ela promete ganhar tempo para que Jenny encontre Henry e salve o garoto. A jovem então começa a gritar e se sacrifica atraindo os infectados, enquanto Jenny atravessa um buraco na parede, que leva ao terminal F. Usando os óculos de visão noturna, ela segue pelo corredor e vê um rastro de sangue no chão. Seguindo o rastro, Jenny vai parar em um túnel e abaixo dele encontra George em meio a um corredor escuro. A aeromoça chama pelo garoto, mas ele avisa que o antídoto não funcionou e Henry se tornou infectado. Jenny então se apressa para descer a escada e levar George embora. No entanto, uma gota de sangue espirra em seu óculos. Assim que limpa as lentes, Jenny vê Henry aparecer na escada e com um salto ele a derruba no chão e começa a atacá-la. Em meio aos gritos de Jenny, George pega os óculos e com ele consegue encontrar a pistola de Henry. Então ele chama pelo infectado e dispara contra o demente, que cai no chão ferido. Apesar dos tiros, o bicho ainda reage, então Jenny pega os óculos junto com a chave inglesa e dá um golpe na cabeça dele, o eliminando de vez. Jenny e George se reúnem mais uma vez, porém os problemas não acabaram, pois as autoridades começaram a incendiar o terminal. A situação só piora quando eles veem que a passagem de acesso está selada, mas há um túnel do lado que Jenny consegue abrir chutando a porta. O garoto fica com medo de ir por esse caminho, mas Jenny insiste para ele seguir usando os óculos e eles partem em direção à saída. Ao longo do túnel, Jenny começa a se sentir mal e com os óculos, George percebe que ela também foi mordida. Com a infecção se espalhando, ela implora para o garoto continuar sem ela, porém George se recusa e manda Jenny acompanhá-lo. Finalmente o garoto encontra a saída, que está presa por uma grade, mas ele consegue passar pela abertura. George então chama por Jenny, no entanto ela surge como uma zumbi, puxa o seu casaco e tenta morder o garoto. Por sorte, George consegue se soltar do casaco bem a tempo e vai embora, deixando os óculos de visão noturna para trás. No entanto, sem que ele perceba, as lentes dos óculos mostram que o gato infectado ainda está vivo e em breve a infecção se espalhará por toda a cidade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!